Hi, Elenion Kalima. Seja muito bem-vindo ao Antenaf, esse refúgio onde o som encontra o símbolo e cada palavra, como folha levada pelo vento de Lórien, sussurra as memórias mais antigas de Arda. Eu sou Fernando e hoje eu te convido a atravessar comigo as brumas do tempo mais uma vez e do pensamento, em mais uma jornada pelas sendas mitopoéticas da filosofia do imaginário sobrecriado por J.R.R. Tolkien. E nesse episódio, pela primeira vez, o nosso ponto de partida será O Senhor dos Anéis. Mais precisamente, a Terceira Era. E ao contrário do que eu costumo fazer, eu não escolhi um tema obscuro ou pouco explorado. Isso porque hoje a gente vai falar de algo que é amplamente discutido. E quando o assunto é simbologia na obra de Tolkien, mesmo sendo um tema recorrente, eu senti que eu precisava abordá-lo. Isso porque a riqueza desse tema é tão profunda e suas camadas são tão diversas que cada abordagem nova pode revelar aspectos ainda ocultos. E como quem retorna à mesma trilha na floresta e nota pela primeira vez o canto de um pássaro antigo. E entre as possibilidades de leitura que O Senhor dos Anéis nos oferece, uma delas é a que mais me toca particularmente. Aquela que busca discernir sob o véu da narrativa mítica as múltiplas silhuetas do Cristo. Se esse tipo de reflexão te interessa, simbólica, filosófica, teológica, não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com outros viajantes da Terra-média e se inscrever aqui no Antenaf, tá? Mas antes de começarmos, um aviso. Esse vídeo é uma análise simbólica baseada numa leitura mitopoética da obra de J.R.R. Tolkien e não se trata de uma descrição factual ou exaustiva e tampouco da narrativa canônica do legendário. Em muitos momentos eu parto do pressuposto que você já tem alguma familiaridade com os eventos, personagens e atmosferas do mundo subcriado por Tolkien. Se ainda não conhece esses conteúdos em profundidade, eu recomendo vivamente a leitura direta dos textos do próprio autor e também alguns excelentes canais aqui no YouTube que se dedicam com rigor à cronologia e à fidelidade narrativa. Esse espaço, por sua vez, é um convite à reflexão e, claro, se algo despertar dúvida, curiosidade ou inquietação, fique à vontade para deixar seu comentário e eu farei o possível para responder com atenção e cuidado. Bom, mas além disso, acho que ainda é importante esclarecer mais uma coisinha. Além do fato que a leitura que eu vou propor aqui não se baseia em alegoria, isso é essencial, porque a alegoria, como a gente sabe, era recusada com veemência pelo próprio Tolkien. E ele mesmo afirmou isso lá no prefácio da segunda edição do Senhor dos Anéis, em que ele vai destacar que ele detestava alegorias em todas as suas formas. Então, por isso, a gente vai seguir aqui por outra chave interpretativa, mais sutil, talvez mais profunda, mais sacramental. Então vai ser uma tipologia, e que, segundo a tradição dos padres da igreja, da patrística, né, a tipologia é uma forma de leitura espiritual que reconhece nas figuras da história um prenúncio, um eco, uma sombra de uma realidade teológica maior. Não se trata, então, de impor um sentido de fora, mas de ouvir aquilo que já ressoa dentro da narrativa. E com esse olhar que a gente pode reconhecer que em O Senhor dos Anéis vai haver uma tipologia messiânica trinitária, distribuída entre três personagens centrais, né? Frodo, Gandalf e Aragorn. Cada um deles vai encarnar de forma distinta e complementar aspectos essenciais do mistério de Cristo, né? Frodo bolseiro, o portador da dor, da compaixão, do sacrifício e do sacrifício silencioso, né? Uma figura sacerdotal. O Lórien, sobre a forma de Gandalf, o sábio, que desce das trevas, morre, retorna transfigurado, uma figura poética. E o Aragorn, o rei oculto, herdeiro exilado, que retorna para restaurar o reino, né, pela figura régia. Então a gente não está aqui falando de três Cristos, no sentido literal, e tampouco de uma alegoria forçada, mas sim de um arquétipo cristológico que, como ícones simbólicos, revelam facetas do verbo encarnado. O sacerdote, o profeta e o rei. O que a gente vai buscar então aqui não é impor um sentido externo à narrativa do Senhor dos Anéis, mas pelo contrário, a nossa intenção é escutar o que
nela já ressoa, ainda que como um silêncio litúrgico, como um canto oculto nas dobras desse templo mítico construído. E sim, a Terra-média não é um plano explícito, um mundo cristão, mas foi construída sobre um espírito profundamente católico. E um espírito que se manifesta na estrutura, no simbolismo e na moralidade dos personagens. O Tolkien não insere figuras cristológicas de modo direto na sua mitopoética. Em vez disso, ele estrutura sua narrativa segundo um princípio de mediação sacramental, em que a graça divina atua por meio de causas segunda, como é próprio da tradição católica. E é aqui que surge a pergunta que nos guia nesse episódio. Frodo, Gandalf e Aragorn podem ser lidos como manifestações simbólicas de Cristo, não como representações completas, nem como alegorias, mas como ícores narrativos que tornam mais visível e de forma simbólica o mistério do Verbo encarnado. Como já dissemos, Tolkien rejeitava a alegoria. A alegoria não significa que não haja um simbolismo ou mesmo uma teologia em sua obra. A chave da distinção é que a alegoria impõe equivalências, substitui uma coisa por outra. A tipologia, por outro lado, reconhece a ressonância, que é muito tolkieniano. Vê nos acontecimentos e personagens reflexos de realidades maiores sem anulá-los. Essa é a abordagem da tradição cristã, especialmente da patrística, né, dos padres iniciais da igreja, como Orígenes, Agostinho, Gregório Magno. E para eles a história da salvação está cheia de um tipoi, ou seja, figuras que prefiguram a plenitude revelada em Cristo. Essas figuras não negam o sentido literal, elas assumem como base e sobre ele projetam um sentido espiritual mais profundo. E é exatamente isso que vemos em Tolkien. Os seus personagens não são símbolos fixos de verdades eternas, mas tipos narrativos que encarnam de forma analógica e livre aspectos do mistério cristológico. E é aí que entra o conceito de imaginatio teológica, a capacidade da arte tornar visível o invisível, de dar forma estética ao mistério divino. Tolkien não oferece doutrinas explícitas, ele oferece algo talvez um pouquinho mais raro, uma estrutura simbólica sacramental, onde temas como o bem e o mal, a queda e a redenção, o sacrifício e a glória, são encenados de forma viva e encarnada. Sua imaginação, portanto, não é teórica, mas é simbólica. E por isso a sua narrativa pode ser chamada, como diria o C.S. Lewis, né, de um mito verdadeiro. Uma história que participa em sua forma e essência do eterno. O que a gente vai propor aqui, então, não é uma busca por códigos ocultos, tá? E tampouco uma tentativa de reduzir personagens de Tolkien a mera funções teológicas. Vocês já entendem qual que é a nossa estrutura aqui. É uma hermenêutica do símbolo. Uma leitura enraizada na tradição tipológica da igreja, a partir da tradição tipológica da igreja e na compreensão católica da mediação sacramental. Frodo, Gandalf e Aragorn não vão representar Cristo de forma direta, mas em suas ações, em suas vocações, em seu destino, eles tornam Cristo presente como reflexos fragmentários do Logos, de uma clesis que habita toda a narrativa verdadeira. Para os patrísticos da igreja, especialmente Irineu de Leão e Agostinho de Hipona, a história da salvação não se restringe a uma sequência linear de eventos. Ela se expressa também por meio de figuras e prefigurações, modos pelos quais Deus educa o espírito humano, né? Preparando para reconhecer o Verbo em suas múltiplas manifestações. Irineu, em uma de suas obras, né, Adversus Herases, né, sobre as heresias, já nos ensina que a economia divina se dá em etapas pedagógicas. O Antigo Testamento como promessa, o Novo Testamento como cumprimento. E essa tipologia é uma pedagogia da presença. Deus se revela por analogias, por tipos, por imagens que preparam o coração para acolher o elemento cristológico. Já Agostinho, na Trindade, nos oferece um arcabouço conceitual que permite compreender a unidade do ser divino na diversidade de suas manifestações. Pai, Filho e Espírito Santo são uma só substância, mas se distinguem por suas relações missões. E é justamente essa concepção trinitária que ilumina nossa leitura simbólica. Frodo, Gandalf e Aragorn participam, cada um a seu modo, do único mistério de Cristo, que é sacerdote, profeta e rei.
Esses 3 ofícios serão depois reconhecidos pela teologia medieval como uma expressão da missão integral do Messias. E em Tolkien, a gente vai ver essa missão refletida em vitral fragmentado na jornada desses 3 personagens centrais. E é precisamente nesse horizonte simbólico que podemos situar a leitura tipológica do Senhor dos Anéis. Frodo, Gandalf e Aragorn não são 3 Cristos, mas o que eu estou oferecendo aqui é uma leitura de 3 modos de participação no único Cristo, unitrino, a semelhança do modo como os patrísticos interpretavam a figura do Antigo Testamento, né? Isaac, com seu sacrifício silencioso, José, com a entrega e reconciliação, e Moisés, com a sua liderança profética, Davi, com a realeza sofrida, e cada um deles um reflexo parcial mais revelador numa hermenêutica cristológica do Logos Incarnatus, essa simbólica trinitária que vê a unidade na diversidade e a diversidade como expressão da plenitude, que nos permite entrever uma narrativa no Tolkien, uma espécie de cristologia difusa, ou seja, a missão do Cristo, sacerdote, profeta e rei, que se redistribui entre os personagens, mas não por acaso, mas segundo um princípio de economia narrativa. 3 figuras distintas em forma de gesto, mas que existem apenas em comunhão. Assim também em Tolkien, Frodo, Aragorn e o Gandalf seguem caminhos próprios, mas suas jornadas, no fundo, desvelam um único mistério que os transcende. Essa interpretação não brota do vazio. Ela se apoia em um conjunto sólido de estudos interdisciplinares que ao longo das últimas décadas têm explorado a presença implícita, profundamente tipológica da figura do Cristo no The Lord of the Rings, né? Esses estudos não vão só confirmar a legitimidade dessa leitura, mas como também vão oferecer categorias teológicas, narrativas e simbólicas de rara densidade, que vão ser capazes de iluminar ainda mais o caminho que a gente está tentando trilhar aqui. A leitura que eu estou propondo aqui se apoia em um conjunto consistente de estudos contemporâneos, né, do recorte epistemológico, que sob diversos ângulos reconhecem na obra do Tolkien uma tipologia cristológica viva, simbólica e profundamente encarnada. Entre eles, eu vou destacar aqui o artigo de Jan Chaucy, publicado em 2021 na revista Religions, intitulado Icons of Jesus Christ in the Lord of the Rings, em que Chaucy propõe uma leitura precisa e profundamente litúrgica de Gandalf como Cristo ressuscitado, de Frodo como Cristo sofredor e Aragorn como Cristo glorioso e escatológico. E nessa análise vai se ancorar na tradição católica, com referências ao catecismo da Igreja Católica e aos sinóticos, e vai articular esses personagens como verdadeiros ícones trinitários. E no mesmo espírito, o artigo Middle-earth Messiah, publicado no Journal of Religion and Popular Culture, organiza sua leitura a partir dos 3 ofícios clássicos de Cristo, profeta, sacerdote e rei, relacionando com textos como Hebreus 9, Isaías 53, João 1, Apocalipse 19, além de referências patrísticas como de Santo Atanásio e Santo Agostinho, de forma que um estudo complementar a esse essencial também vai ser de Thomas Smith, Tolkien, Catholic Imagination, e nele Smith vai mostrar que Tolkien não vai usar só alegorias diretas, mas em vez disso, estrutura a sua narrativa segundo uma teologia da mediação própria do catolicismo, onde a graça divina age por meio de causas segundas, revelando o sagrado a partir do simbólico. Do ponto de vista moral, temos também, como citação aqui, o trabalho chamado Christian Morality in the Lord of the Rings, que vai destacar a encarnação das virtudes cristãs na figura de Frodo. Fé, esperança, caridade, humildade. Frodo vai emergir como um verdadeiro mártir ético, cuja trajetória é um espelho do ethos cristão e da renúncia da misericórdia. Outros estudos, por sua vez, vão complementar essa abordagem com leituras um pouquinho mais simbólicas e psicológicas, que vai aproximar Frodo do Cristo da escória, de 1 Coríntios 4,13, né, e ver Gandalf como o Cristo exorcista e iluminador, ver o Gandalf como um arquétipo junguiano do velho sábio, uma figura que reflete o Logos e evoca o mistério
da Transfiguração. E por fim, essa investigação vai se articular como um arcabouço teórico que eu venho desenvolvendo em estudos já há algum tempo, em que eu proponho uma ontologia da pessoa fundada na Clesis Paulina, né? O chamado à inoperância e na simbólica trinitária da economia da glória. Essa concepção nos permite enxergar Gandalf e Aragorn não apenas como personagem, mas como hipóstases narrativas do mistério cristológico, cada um realizando um chamado que é ao mesmo tempo pessoal, escatológico e teológico. E, portanto, na confluência desses estudos e, sobretudo, no confronto amoroso e atento com o texto original do Lord of the Rings, que esse nosso trabalho encontra seu alicerce. Então vamos lá. Se há um personagem no Senhor dos Anéis que encarna com espantosa sobriedade o mistério da quinosis, esse esvaziamento de si mesmo em nome de uma missão salvífica, é o Frodo. Pequeno, improvável, frágil diante da magnitude dos eventos, Frodo se torna o portador do anel, o maior fardo da Terra-média naquele momento, símbolo concentrado do poder e da corrupção. E a sua escolha não se dá por meio de mérito e nem por meio de poder. Ela se dá por meio de graça. Ele simplesmente se oferece, né? Ele diz que ele levará o anel embora ele não conhece o caminho. Lembra? Essa decisão vai ser marcada pela humildade, pelo despojamento e pela obediência. Ela vai ecoar diretamente a teologia da cruz. E é aqui que podemos evocar as palavras de São Paulo em 1 Coríntios, né, 4,13, que vai dizer que até agora nós fomos considerados como a escória do mundo, o lixo de todos, né? A palavra grega usada aqui é tu cosmo perikatarmata, designada sobre o que sobra, o que é rejeitado, o refúgio, o resto. Não se trata do vitimismo, mas a consciência de uma missão que se consome como Cristo sofredor. Frodo carrega um fardo que não é seu, carrega que ninguém mais poderia carregar. Ele faz até o limite da própria existência. O corpo, mente, a alma. Quando enfim chega a Orodruin, já não é mais o mesmo, né? Como a gente lê no Senhor dos Anéis, o que Frodo não podia mais lembrar do gosto da comida, nem do som da água muito importante aqui, e nem do toque da relva. Ele estava no escuro. Sua subjetividade se desfaz sob o peso da missão. Mas ainda assim, ele não se entrega ao desespero. Esse esvaziamento físico, mental e espiritual remete à ideia da kenosis de Filipenses 2,7. Né? Aquela ideia de que se aniquila de si, assumindo a condição de servo, assim como Frodo, né? Se torna um ícone do Cristo sacerdote. Aquele que intercede, que se oferece, que sofre em silêncio. Pelo bem de todos, né? Frodo não se torna herói por sua força, mas por sua fraqueza. E é justamente nela que reside seu poder de carregar o fardo. Ele se faz vaso eleito, não por vontade própria, mas por graça, por onde a providência divina encontra sua passagem. A missão do Frodo é sacerdotal. Ele não domina, não julga, não governa, ele se oferece e, ao fim, a ferida que carrega não se fecha, permanece como estigma, como memória, como encarnada da entrega. O Frodo ele se torna, assim, uma figura do Cristo sacerdote. Não aquele que oferece o sacrifício, mas aquele que é o próprio sacrifício. A história viva, consumida, sem nenhuma glória exterior. Na teologia de Irineu de Leão, a gente pode ver que a carne que sofre não é desprezível, mas o lugar onde o divino se manifesta é escatológico, né? E esse precisamente pelo cerne da ferida de Frodo, que a esperança volta a brotar na Terra-média. A travessia dele, final, é um sofrimento intenso, voluntário em toda a obra. Desde a prisão em Cirith, Fingol, até os últimos passos nas cinzas de Gorgoroth, o Frodo já não é mais apenas um portador. Ele é um corpo vulnerável, um ser esvaziado, um cordeiro levado ao matadouro, evocando um servo sofredor, lá que está em Isaías 53. Em seu diálogo com Sam, ele confessa o peso insuportável do fardo. Ali a gente ouve um eco de Getsemane, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Mateus 26. Frodo prossegue não só, mas pela força do outro, Sam, né? Samwise Gamgee, fiel companheiro. Aqui vai com ele,
que faz com que a gente vê surgir Simão de Cirene, né? Aquele que carrega a cruz por alguns passos, que não tem grandeza épica, mas tem amor. Frodo não triunfa por heroísmo, ou pelo menos não pelo heroísmo clássico, mas por uma fidelidade até a exaustão. A cena de Cirith Ungol aprofunda esse paralelo. Após ele ser capturado, Frodo é despido, ferido, escarnecido, confundido com uma criatura desprezível. Já o Sam o encontra nu, estendido, alquebrado, como se seu espírito já se houvesse partido. E a imagem é quase litúrgica, né? Jazendo ao seu lado, né? O corpo de Frodo estava lá mirrado, alquebrado, como se o espírito tivesse o abandonado. É o Cristo deposto na cruz, acolhido pelas mãos dos que o amam. Mas, já sem forças para responder, o momento em que Frodo se torna o homem da dor. Ele é despido, escarnecido, como a gente disse, né? Ele é ferido, mas não sofre apenas na carne, ele sofre na alma. A identidade vacila. O sentido de si e da jornada vai se desfazer no abismo. E mesmo assim, a chama não se apaga. Mas essa dor não vai ser vã. Como na paixão de Cristo, é no despojamento total que a salvação se torna possível. Quando Frodo chega ao Monte da Perdição, já não tem forças para destruir o anel. Mas ele já cumpriu a missão. Não pelo êxito, mas pela entrega radical. Né? Como escreve o Thomas W. Smith, né, ele vai dizer que a carga de Frodo não é a vitória, mas a fidelidade. Seu sofrimento não desaparece. Ele vai se transfigurar no instante em que a providência rompe. E entre as decisões mais teologicamente ressonantes da narrativa, vai estar a escolha repetida, insistente, de não matar o Gollum. Mesmo diante do perigo, da traição, da dor, o Frodo não condena. Desde seu primeiro encontro com Gollum, ele vai demonstrar algo que transcende a prudência, né? Uma misericórdia silenciosa, quase escandalosa. Nas Duas Torres tem uma cena reveladora, né, em que o Frodo vai dizer para o Sam que sente pena do Gollum. Talvez, né, porque ele vai reconhecer algo dele mesmo naquela criatura corrompida. Essa confissão é profunda. O Frodo não vai ver em Gollum apenas um inimigo, como a teologia moderna vai propor. Ele vai ver um espelho sombrio, um eco possível da sua própria alma tocada pelo anel. E por isso não age por superioridade moral, mas por solidariedade no abismo. Assim como no Retorno do Rei, mesmo depois da traição de Gollum com Alaracna, né, o Frodo hesita em amaldiçoar ele. Ele suporta, não vai ser por ingenuidade, mas porque ele vai enxergar no Gollum o que poderia ser o Frodo. Essa misericórdia tem consequências eternas e providenciais, porque no fim é o Gollum quem destrói o anel, não por virtude, mas por obsessão. E o Frodo não consegue. No ápice da missão, no momento culminante, ele falha. A resistência se rompe, a vontade é tomada. Frodo vai declarar que o anel é dele. É precioso para ele. Ali tudo parece perdido, mas a providência não abandona a fraqueza. Ele habita a brecha, atua através do erro, e Gollum, o desprezível, o suportado, o não morto, ao morder o dedo do Frodo e a cair no fogo, cumpre a missão que ninguém mais poderia completar. A teologia da misericórdia, encenada aqui, é profunda. O bem não triunfa pela força, pelo poder, mas pelo perdão, pela paciência, pela fragilidade que confia. Assim como Cristo, na cruz, que vai pedir perdão, porque as pessoas não sabem o que fazem, né? Lá em Lucas 23, e de forma que o Frodo também não derrota o Gollum, ele suporta. Nisso a missão se cumpre. Por quê? Como nos evangelhos, nos sinóticos, a salvação não vem da perfeição, mas vem da entrega. Gollum, em sua obsessão violenta, morde o dedo do Frodo e cai com um anel nas chamas do mundo da perdição. E ele, o traidor, pervertido, miserável, é quem conclui a missão. E, repito, não é por virtude, mas por desordem. E, no entanto, é isso que salva a Terra-média, que dá ordem. A destruição do anel, não pelo heroísmo de Frodo,
mas por uma ironia providencial. É o próprio mal que ele ajudou a poupar que termina de cumprir o destino do anel. O Gollum, dominado pela sua obsessão, vai se tornar instrumento da redenção, sem saber. É o paradoxo da providência. Agir não pela virtude, mas por meio da virtude, por meio da queda. A vitória, no final, não nasce da glória, mas de uma graça que age onde a vontade falha, transformando fragilidade em caminho de salvação. Frodo fracassa, sim, mas ainda fracassa como instrumento escolhido. É a perseverança, é a fidelidade até a beira da ruína que abre o espaço para que a providência atue. No retorno do rei, depois da queda do Gollum, Frodo diz para o Sam que sem o Gollum ele não teria conseguido, toda a missão teria falhado. E é verdade. Essa confissão não é resignação do Frodo, presta bem atenção, é revelação, é apocalíptica. O bem se consumou por caminhos desviantes e pela lógica da economia divina, em que a graça atua através da falha. Tudo isso ecoa uma das mais profundas intuições da fé cristã, a Felix Culpa, a culpa feliz, que propaga uma redenção ainda maior, assim como a queda de Adão, né, prepara a encarnação, e a falha de Frodo prepara a salvação da Terra-média. Mas Frodo não retorna como herói restaurado. A vitória dele é celebrada com glória, mas marcada por uma ferida que não sara. Ele mesmo diz que há feridas que não podem ser completamente curadas. E essa ferida aqui, física e espiritual, é o estigma invisível do sofrimento redentor. Como os estigmas de Francisco de Assis, por exemplo, é a marca do que foi oferecido e não pode ser devolvido. O final, então, é um silêncio sagrado. Frodo parte dos Portos Cinzentos rumo às Terras Imortais, companhia de Gandalf, de Bilbo, de Galadriel, de Elrond, mas esse não é um final comum, não é a morte, mas também não é só viagem, é uma transição ontológica, é um êxodo escatológico. Frodo, como santo da tradição oriental, não vai morrer, ele vai adormecer. Dormitio in domino. O fim da jornada de Frodo não é a fuga, é a vocação, é a clesis, é o caminho, é a santificação, é o chamado que se cumpre para além da morte. A alma, marcada pelas feridas do mundo, afasta-se dele rumo a uma presença curativa. O sofrimento não é anulado, mas transfigurado por um destino que transcende o tempo e a dor. Na tradição litúrgica cristã, a morte dos santos não é apenas luto, é um memorial pascal. A Dormitio de Maria, por exemplo, é celebrada como glorificação. Frodo, nessa chave, é o mártir silencioso, carrega o fardo do mundo, sofre por ele e finalmente adormece nas mãos da providência. O embarque do Frodo não tem fanfarra. Ele é feito em silêncio, lágrimas, reverência, como convém àqueles que são colhidos pela glória invisível. O pequeno hobbit carregou o maior dos fardos, ele não vai ser coroado, ele vai ser conduzido. E isso em si é sua santificação. Pois, como escreve São Gregório de Nissa, dizendo que a glória verdadeira não é a fama entre os homens, mas a aproximação de Deus pelo sofrimento purificado. A natureza de Gandalf transcende a condição humana. Ele é, na verdade, um dos Maiar, espírito criado por Eru Ilúvatar antes do início do tempo. Espíritos designados para servir os Valar como potência, que moldam o mundo segundo a harmonia primordial. Entre esses espíritos vai se destacar o Lórien, nome verdadeiro, que os elfos chamavam de Mithrandiri, que os homens aprenderam a reconhecer como Gandalf. Em Unfinished Tales, a gente vai ver que o Lórien foi enviado à Terra-média como um dos 5 Istari. Você provavelmente conhece essa história. Porque a missão dele não era de dominar. Ele não veio para impor autoridade, nem subjugar a vontade. A tarefa dele era outra. Né? Era orientar, instruir, inspirar as criaturas livres de Arda, que, segundo o relato dos Istari, a vinda dele ia ser autorizada por Eru Ilúvatar e acompanhada de uma clara limitação, de não enfrentar Sauron com força equivalente e nem exercer o domínio com demonstração de poder. O envio de Olórien daria a ele essa limitação, confere a Gandalf uma natureza angelológica, não como guerreiro celestial, mas como mensageiro angeloso, né? Ou indo além, um símbolo do Logos, né? Aquele que
porta a luz e que comunica a palavra e reconcilia o eterno com o tempo. A missão dele é profundamente consonante com o verbo joanino, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E há um momento em que essa identidade se revela com esplendor. Nas profundezas de Moria, quando Gandalf enfrenta o Balrog, ele se apresenta como servo dos fogos secretos, portador da chama de Anor. E então Gandalf não vai ser apenas o que serve o bem, ele comunica o bem. É portador de um princípio espiritual. É ponte entre o alto e o baixo. É entre o invisível e o visível. Entre o divino e a história. Gandalf não é um homem santificado. Ele é um espírito tornado visível, cuja missão assume os contornos de uma mediação divina. Sua sacralidade não vem da terra, mas da sua origem espiritual e da função teológica que exerce a narrativa. Eu acho o Gandalf extremamente paulino, que a gente pode fazer inclusive um paralelo com o Melquisedeque, o profeta rei sem genealogia conhecida, que surge em momentos de crise, né, trazendo a palavra certa como uma chama em meio às trevas. Dessa forma, é o Gandalf também. Não é Deus, mas um mensageiro encarnado da criação. Não é onipotente, mas carrega a presença do sagrado no mundo que se rompe. A missão dele é clara: instruir, despertar, recordar. Então a gente chega a Moria, né, as Minas de Moria, e ali, sob as montanhas silenciosas, o drama se intensifica. A travessia de Moria é, no Senhor dos Anéis, um autêntico mistério pascal, porque na ponte de Khazad-dûm, o Gandalf guia enfrenta um Balrog, mas não como um mar qualquer. Ele se posiciona como profeta, como o verbo justo e autoridade de que serve ao fogo secreto. Ele fala que you shall not pass, e essa queda não é morte imediata, é descida ao inferno, descensus ad inferos, em que Gandalf mergulha em abismos além dos que os próprios anões haviam cavado. Ele sai do tempo, abandona o pensamento e se vê além da consciência, num combate contra as trevas arcaicas até o cume, onde ele vai triunfar. Então sucumbe, mas não permanece na morte, como ele mesmo conta nas Duas Torres, dizendo que ele foi enviado de volta, despido de tudo, até que a tarefa dele estivesse cumprida. Não se trata de sobrevivência, é um retorno comissionado, uma revestidura espiritual, um chamado escatológico. Ele volta como Gandalf, mas o branco, tomando o lugar de Saruman na ordem espiritual dos Istari. A cor branca aqui, claro, é um símbolo de transfiguração, como no Evangelho de Marcos, né, que vai falar que as roupas dele se tornaram resplandecentes de uma brancura tal que nenhum lavadeiro na terra poderia alvejar. Lá em Marcos 9:3, dizendo que a luz agora que habita em Gandalf não provém desse mundo. A gente pode ler como algo que vai além da vida restaurada, né? Gandalf não vai apenas retornar, ele retorna transformado, sua essência permanece, mas sua condição ontológica é outra. Ele já não é o mesmo. É agora Gandalf o branco, símbolo de autoridade renovada, de vocação reinstituída. A gente pode ver num retorno do Christus Victor, né? Aquele que não apenas vence para si, mas em benefício de todos. A luz dele não é metafórica, mas presença real, que redime, que restaura, que reordena e, por sua vez, enxerga nesse retorno um rito litúrgico, marcado pela glória e pela missão. Gandalf não é apenas um guia, é agora uma figura análoga ao Salvador, como sanção divina, mediadora entre mundos, profeta da escatologia. A sua ressurreição não é como a prometida no fim dos tempos, mas um sinal dentro da história, um sacramento narrativo de que a graça pode descer e erguer. Quando Gandalf diz que ele é aquilo que Saruman deveria ter sido, ele declara um juízo, mas também rompe com a velha ordem. Como o ressuscitado que assume uma nova missão, Gandalf inaugura uma nova economia espiritual, e então a trajetória dele de Moria a Fangorn passa a ecoar os passos de Cristo, né? Pelo menos do Cristo glorioso. A morte não vai ser negada, mas transfigurada em missão redentora. E a gente vai ver isso com clareza em um dos episódios mais simbólicos de toda a saga, né? Que é a libertação de Théoden, curvado, quase cego, esquecido de si, e sua mão mal segura a espada.
e a alma parece vencida pelo veneno da mentira. É então que entra Gandalf, mas ele não grita, não golpeia, não exige, ele fala com voz de autoridade, aquela voz, com luz que emana de sua túnica, com a presença de quem expulsa as trevas pelo verbo. No filme, até interessante a forma como isso é tratado, né? Théoden é chamado à luz. Gandalf vai dizer para ele se erguer, senhor da marca, e não vai ser um rei que retorna, é um homem que recupera o ser. Essa cena dá para interpretar como um batismo pela verdade, né? Como um exorcismo narrativo, em que o espírito da verdade expulsa o espírito de grima, esse sussurro mentiroso, essa tentação, essa sombra parasita da vontade. E Théoden reencontra a realeza dele aí. E Gandalf se revela como aquilo que agora é: o branco, o restaurador, o profeta da luz. E por fim, a gente pode interpretar a cena da cura de Théoden como uma coisa ainda maior, uma transfiguração do mundo. Ali, na Câmara Escurecida de Edoras, não é apenas um rei que desperta, é a própria terra que respira de novo. Como se Rohan reconhecesse o retorno da autoridade justa, o sinal de que a cura é possível. A palavra de Gandalf age como verbo criador. Elias diante do filho morto, o Eliseu purificando as águas. E é também o Cristo que, com um toque ou um verbo, faz o cego ver e o paralítico andar. De forma que a libertação de Théoden é sacramento, um exorcismo da mentira, uma restauração do ser pela palavra justa. Em um mundo onde o mal se infiltra pela linguagem corrompida, o Gandalf opera como logos vivo, não apenas guia, mas luz que expulsa a sombra com verdade. Ao longo de toda a narrativa, Gandalf é mais do que um guerreiro. Ele é um espírito de sabedoria, uma presença que orienta, corrige e inspira. O poder dele não é político, percebe? É o que a tradição chamaria de potestas espirituais. O poder que nasce da verdade iluminada. Nos apêndices, o Tolkien vai revelar pra gente que Gandalf era Olóri, um maia que caminhava invisível entre os povos, e de forma que a inspiração chegava como visão bela, né? Ideias nobres, impulsos à sabedoria, sem que se soubesse da sua origem. Assim, então, como o Espírito Santo. Sopra onde quer, não se impõe, mas transforma. Gandalf raramente ordena, evoca, lembra, ilumina. Vê a confrontação com Denethor. O Gandalf não toma o poder, mas ele corrige. Essa autoridade não foi dada a Denethor. É um ato de verdade que freia o orgulho, um juízo que restaura o real lugar do humano diante da vida e da morte. A gente pode ver essa presença como soberania espiritual? Sim, Gandalf não governa, mas a voz dele, essa voz que é muito importante, move corações, convoca reis e regentes, inspira resistência. Isso não se vê com clareza no julgamento de Saruman. Quando Gandalf vai expulsar Saruman do conselho, ele não age como um igual, mas como um hierarca profético. A autoridade vem de cima, da missão conferida e não do poder assumido por Gandalf. É um Logos ressuscitado. A cura com a palavra, e a gente pode ver nesse julgamento de Saruman uma epifania do verdadeiro poder espiritual. Gandalf não é mais apenas um sábio, é potência delegada, uma presença que age em nome de algo superior. A gente pode inclusive ampliar essa visão pensando que a sabedoria de Gandalf não é mera astúcia ou estratégia, mas sabedoria bíblica, a ordem divina tornada visível no mundo. Gandalf é um pneumáticos, um homem espiritual cujo poder reside em discernimento, em memória, em iluminação. Ele não vai impor, ele recorda, ele não substitui, ele revela. E do ponto de vista psicológico, Gandalf é o velho sábio, o arquétipo der alte Weise, descrito por Jung. Barba branca, palavras pausadas, presença que guia, mas não domina. Ele é o mestre interior, o guia da jornada, de uma individuação, daqueles que orientam o herói a ser quem é. Que ele não oferece respostas fáceis, mas desvela a verdade lentamente, para que o outro a descubra por si. Com Frodo, com Sam, com Pippin,
Com os reis e com os humildes, Gandalf atua como luz indireta, como farol que não cega, mas como estrutura que revela. E uma das frases mais célebres da obra, muito provavelmente a minha frase favorita do Senhor dos Anéis, ele vai dizer a Frodo que tudo que a gente tem que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. É mais do que um conselho, né? É convocação, mas é uma convocação à liberdade consciente, uma chave para a alma desperta. Nos textos do Jung, né, a figura do velho sábio é um símbolo da Selbst, o centro espiritual da psique, aquilo que integra e orienta. Gandalf, então, não é apenas um personagem, ele vai ser um símbolo disso, de escuta profunda, de logos interior, de palavra que desperta. A transfiguração de cinzento para branco é também psíquica. Descidas sombras, enfrentamento de monstro, retorno com nova luz. Ele é, assim, profeta, ancião e xamã. E, sobretudo, presença do sagrado em um mundo ferido. Aragorn não irrompe na narrativa como um herói triunfante. Ele caminha velado, como quem guarda um segredo antigo. É o passo largo, andarilho, que esconde em si a promessa de um trono perdido. Desde os primeiros passos, ele é figura messiânica, esperado, mas oculto, legítimo, mas não reconhecido. Como o rebento de Jessé, anunciado por Isaías, que virá restaurar a justiça com mãos de fogo. No retorno do rei, o título já anuncia uma teologia, não vamos ter um retorno apenas como um acontecimento político. É um advento. Lá nos apêndices tem a profecia, né, que o sem coroa será novamente rei. Não é o guerreiro que se impõe pela espada, mas o justo que chega com balsa. Mais ou menos o rei escondido que retorna em glória. A gente pode ler à luz do Apocalipse, o rei dos reis. Não por conquista, mas por restauração da aliança perdida. Cada gesto de Aragorn é escatológico. As sendas dos mortos, o Anduin atravessado, a chegada a Minas Tirith, nada disso vai ser apenas feitos heróicos. São sinais dos tempos. A esperança ganha corpo. As antigas promessas se cumprem. Porém, esse rei não espera a impassividade. Essa é a diferença. Ele prepara o reino com humildade, não busca o anel, não se deixa tentar. Enquanto Boromir vacila e Gollum se consome, Aragorn permanece firme e a vontade dele permanece intacta e uma missão clara, né? No Conselho de Elrond, ele não reivindica o trono, mas se oferece a causa. Quer pela vida, quer pela morte, ele fará o que puder. Essa entrega não é heroísmo fácil. É sacerdótico régio, liderança por serviço, realeza por renúncia, de tal forma que Aragorn vai se revelar a imagem do Cristo glorioso. Aquele que não vai apenas vencer, mas vai restaurar o mundo com a ideia perfeita de justiça, fidelidade e o poder que cura. A grandeza de Aragorn não nasce da força, ela emerge. Ela surge de uma autoridade espiritual silenciosa, da recusa do poder absoluto e da fidelidade à missão confiada. A resistência dele ao anel não é mero autocontrole, é sinal de uma alma régia, de alguém que não busca dominar, mas que restaura o que foi rompido. De forma que essa autoridade se manifesta quando ele entra nas sendas dos mortos, né? Não por orgulho, mas porque lhe cabe. Como herdeiro legítimo de Isildur, né, ali nas Sombras Esquecidas, o Aragorn não comanda pela força, mas pela fidelidade à palavra antiga. Ele jura lealdade à coroa de Gondor. Né? Não é um grito de conquistador, é a voz do rei esperado, reconhecido pelos mortos e não por seus feitos, mas porque nele ressurge a honra antiga. A gente pode ver nesse momento o arquétipo do rei psicopômpico, aquele que transita entre os mundos e reconcilia os vivos com os mortos. A sua palavra não condena, a sua palavra liberta. De forma que só aquele que recusa o domínio absoluto pode ser digno de governar sobre a morte. E é como Cristo que desce ao Hades, né? Não para julgar, mas para libertar os justos e selar a aliança em reinos antes esquecidos. A recusa do anel e a libertação dos mortos de Eren
são duas faces do mesmo poder messiânico, se a gente for pensar bem. Um poder que não se impõe, mas revela quando é reconhecido. E é na cura, e não na guerra, que a realeza do Aragorn brilha com maior clareza, né? Nas casas de cura de Minas Tirith, após o terror dos campos de Pelennor, o Aragorn não é saudado como conquistador, ele é reconhecido como curador. Vai cumprir aqui a antiga profecia da ideia das mãos do rei serem mãos que curam. Não é a coroa, nem o cetro, mas o gesto silencioso que sela a realeza, né? É o rei taumaturgo. Esse é um rei messiânico. Aquele que governa pelo cuidado, pela cura das feridas, pela imposição das mãos, que restitui a vida. Aragorn é uma figura do Cristo glorioso, não porque ele domina pelo medo, mas o que restaura, ele restaura com amor. A cura de Faramir, Elwyn e Merry nas casas de cura não é só um gesto médico, é um sacramento régio de novo. Aragorn não aplica um remédio, ele restabelece a vida com as mãos, taumaturgicamente, com a palavra, com a graça. Ele entra em silêncio. Essa luz não é apenas visual, é uma auréola da autoridade que não é imposta, mas é reconhecida. Ela não é nascida da força, mas da humildade. É uma verdadeira unção real. Não é a coroa que o torna rei, é o ato de curar. Como Davi, como Salomão e como Cristo que toca e levanta, o Aragorn revela-se sacerdote do mundo ferido. E é aqui que Aragorn se torna o rei no mais profundo sentido teológico-filosófico. Ele não reina para governar. Ele reina porque cura, porque restaura, porque serve como sinal visível de uma aliança invisível. E essa função não vai ser nova, né? Na Idade Média, os Hexananas, né, os reis taumaturgos, eram reconhecidos por curar escrofulose com as mãos. Mas Aragorn não é um taumaturgo por milagre, é pelo poder legítimo que o milagre acontece. O poder que nasce da fidelidade, não da ambição. Lá nas casas de cura, ele já reina. Ainda que ele não tenha um trono, mas ele, como rei verdadeiro, não vai impor um trono. Ele vai ser acolhido como rei. Veja, acolhido, não levantado. Então, vem a coroação. Tem um clímax político na história, mas acima de tudo, a plenitude é teológica. Quando Aragorn toma a coroa, ele pronuncia em alto élfico, né? Et aerelo endorena utulien sinome maruvan arlinier ten ambar meta. Ou seja, do mar de Arend eu cheguei à Terra-média, aqui habitarei com meus herdeiros até o fim do mundo. Isso não é só uma entronização, é uma parousia, a vinda esperada do rei oculto. Ele vem, não vai ser para dominar, mas para restaurar a aliança quebrada. Quando ele cita Earendil, ele cita a estrela que guia, que brilha por trás das suas palavras. A gente já falou de Earendil em outro vídeo aqui no canal. A linhagem da esperança toca a terra. E com Aragorn, o mundo se ordena novamente. Essa figura, essa estética é o Cristo glorioso em Tolkien. O rei que cura, que reina e que permanece ten ambar meta, até o fim do mundo. Antes de ser coroado, o Aragorn coloca a coroa nas mãos de Frodo, não por modéstia, mas como um gesto teológico, mas também político, né? Ele vai dizer que esse reino não é só dele, é fruto do fardo que o Frodo carregou. O rei se curva diante do pequeno. A grandeza reconhece a humildade. A coroa não é prêmio de conquista, mas fruto da fidelidade dos pequenos. Aqui a gente pode ver um eco apocalíptico, né, do livro de Apocalipse, né? O rei dos reis que volta do Oriente com vestes tingidas de sangue. Não para dominar, mas como sinal de justiça consumada. E nesse gesto, Aragorn deixa de ser rei só de Gondor. Ele vai se tornar ícone da restauração universal. A coroação de Aragorn é a epifania litúrgica, né? O mundo reencontra o eixo do mundo. O trono vai se tornar altar. E o que vem depois? Não vai ser a repetição do ciclo da guerra, mas o tempo do plantio, do casamento e da cura. Aragorn vai desposar Arwen na Cidade dos Reis. A árvore branca floresce e a paz não é pausa, vai ser plenitude. Esse é o Shalom messiânico.
Não a ausência de conflito, mas a reconciliação cósmica. A criação respirando no ritmo da graça. Então vai chegar o último momento de Aragorn. E é muito interessante porque o Aragorn não morre como qualquer outro homem. Ele parte com liberdade, ele escolhe o momento. Ele se deita e entrega o dom da vida ao próprio doador. Coisa que a gente só via nos elfos, no Silmarillion e nas histórias anteriores. O Aragorn vai entender que o tempo dos homens chegou ao fim e o mundo dele está se desvanecendo. E essa partida não vai ser uma derrota, mas um retorno. Como os reis antigos de Númenor, ele não vai ser vencido pela morte. Ele vai acolher a morte com dignidade sagrada. E assim a Terra-média reencontra o eixo. O trono foi restaurado, a memória da glória se restaurou. A paz se plantada e o rei glorioso partiu em silêncio. E no fim, o mundo não vai terminar, pelo menos não em ruína, mas em cura. No fim, Aragorn não é tomado pela morte, ele oferece a morte. E como nos antigos ritos sagrados, a partida dele não é colapso, é uma consumação, né? Ele que curou com as mãos, né? Ele que prostrou as mãos, governou com justiça e amou sem possessividade, entrega a vida como dom. Ele diz que ninguém tira dele, mas ele dá, assim como em João 10, né, 10:18, ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Então esse é o gesto final de Aragorn, deitar no leito de pedra na casa dos reis, vai se despedir de Arwen, da linhagem do mundo, e adormecer. Com um rosto sereno, iluminado, não vencido, mas glorificado. Assim, o oposto da primeira morte élfica é a morte de Aragorn. Aragorn não morre, ele vai repousar, como os santos na dormítio. Um corpo não vencido, mas envolto em luz. Uma transitus, um êxodo glorioso. E essa entrega, ela é escatológica. Não é o fim de uma jornada, mas é o ápice da jornada. Uma soberania que não busca o poder, mas consuma a missão em silêncio e paz. É uma eucatástrofe última. Não o clamor de vitória, mas a serenidade do dom. O rei glorioso que ao cumprir tudo se retira e deixa com sua ausência o mundo restaurado. A Terra-média não vai se perder com o fim de Aragorn. Ela floresce porque ele passou por ela como esperança, como cura, como justiça. A realeza de Aragorn se mede não por conquista, mas por fidelidade. E a morte dele, como liturgia final, é o selo da promessa cumprida. Na interseção entre mito e teologia, a Terra-média nos revela um espelho trinitário da vocação redentora. Eu não sou um religioso, mas a teologia revela estruturas importantes para a filosofia e a filosofia simbólica que transfigura inclusive a moral em Tolkien. Tolkien, leitor profundo das escrituras e da tradição cristã, não vai criar arquétipos estáticos, ele vai criar história de vocação. A palavra grega klesis, que significa chamado, operância, comunidade, é a chave, é ela que funda a dignidade de cada um e é por meio dela se dá transfiguração. A doutrina da Trindade é muitas vezes vista como algo abstrato, uma fórmula difícil, quase distante, mas os patrísticos da igreja e os místicos sempre entenderam a Trindade como uma experiência viva. Deus se revelando na história, agindo, sofrendo, reinando entre os homens. E como ensina o catecismo da Igreja Católica, a fé cristã é trinitária. Não porque segue um conceito, mas porque se crê em um Deus que se revela ao longo da história da salvação. Ou seja, a ideia da Trindade não é uma teoria, é uma narrativa viva. É o drama de um Deus que entra no tempo, que sofre com a humanidade e que guia seu povo, que planta um reino de justiça e paz. E é exatamente essa narrativa que ecoa no coração simbólico e filosófico da Terra-média. Veja, Frodo é o filho que sofre, que carrega o peso do mundo, que conhece o abandono, e Gandalf é o espírito que guia, que acende as luzes no meio das sombras, e que morre, e que volta. E Aragorn é o rei, aquele que cura os povos, que desce o abismo para libertar os mortos, que reina com justiça.
de forma que a Trindade, se é pessoa, é narrativa. E em Frodo, Gandalf e Aragorn, a missão trinitária se dramatiza. Cada um é distinto, mas juntos eles revelam uma unidade da missão, como no Deus uno e trino que age no mundo. O Agostinho escreve que a Trindade é racionalidade absoluta e se manifesta na história como amor que se dá. O Tomás de Aquino acrescenta que as missões divinas são expressões visíveis das processões invisíveis. O que Deus faz no tempo revela quem Ele é eternamente. A Terra-média não apenas ilustra a Trindade, ela encarna esse dinamismo. Frodo, Gandalf e Aragorn não são alegorias divinas, mas são reflexos, encarnações narrativas do mundo como Deus Trino se dá a conhecer, como chamado, como caminho, como consumação. Na visão teológico-filosófica expressa na tese da pessoa trinitária, o Tolkien vai apresentar algo precioso. A pessoa é aquela que não se basta, mas se dá. E essa doação, essa resposta ao chamado, é o que torna cada um dos seus heróis verdadeiramente humano. Ser pessoa trinitária é viver como resposta, é assumir a existência como vocação, é encarnar em si mesmo a quinoses, a mediação ou a glorificação. Não como conceitos abstratos, mas como união viva com o mistério. Na Terra-média, essa verdade se torna corpo e narrativa. Frodo, Gandalf e Aragorn não são apenas personagens simbólicos, mas expressões vivas de uma antropologia trinitária. Cada um é chamado, cada um responde, cada um manifesta em sua jornada um aspecto da missão divina. Frodo é quenótico, ele vive o esvaziamento, ele desce com um fardo até as trevas mais densas, ele cala o seu próprio querer. Ele carrega a dor do outro. É a imagem do filho que se abaixa, que se entrega, que se torna a escória do mundo. Como pensa, o Irineu de Leão, o filho que desce até o mais profundo da carne para que o homem subisse até Deus. Frodo não triunfa pela força, ele triunfa pela perda. E por isso redime. E Gandalf, por sua vez, é mediação. Sopra como vento entre os povos. Aparece, guia, desaparece e volta como nova luz. Ele não impõe, mas desperta. A sabedoria dele é sopro que reacende as brasas esquecidas, como o Espírito prometido por Cristo, em João. Ele ensina todas as coisas. Morre e retorna. Interpreta, conduz, é presença silenciosa e absolutamente necessária. Aragorn é glorificação. Ele não busca coroa, ele a espera, ele não conquista o trono, ele é reconhecido, ele reina, porque primeiro serviu, e a sua glória é fruto de caridade. Como ensina o Tomás de Aquino, a glória do corpo é consequência da caridade da alma. Aragorn cura, reconcilia e liberta até os mortos, e por isso é rei. Sendo assim, essas três figuras não competem, não se anulam, elas se completam. Tolkien não nos oferece uma alegoria fechada, mas uma tipologia viva da pessoa humana como resposta trinitária, como resposta quenótica, mediadora, gloriosa. E essa é a mais profunda verdade do ser. O ser chamado a clesis, ser chamado a sofrer ou a guiar os outros, ou a reinar servindo. Na Terra-média, não é o herói solitário que salva o mundo, é o encontro de três vocações. É extremamente cristão isso, respondendo o chamado, que espelham o mistério de um Deus que sofre e reina. E talvez é por isso que a Terra-média floresce. Senhor dos Anéis não é uma alegoria. Ele não representa o Cristo, mas ele recorda. É a anamnese mítica, memória viva, quase sacramental, do Deus que se deu a reconhecer por meio dos símbolos. Na estrutura profunda do legendário, a Terra-média não é apenas um espaço ficcional. Isso a gente sabe muito bem. É um mundo sacramental. Não é religioso no sentido institucional, mas todo permeado pelo invisível. A luz de Arendil, Lembas, o anel, a voz dos entes, a espada reforjada. Tudo é epifania. Lugares onde o símbolo toca o real, onde o sentido se faz carne,
Como diz o Catecismo da Igreja Católica, né, os sacramentos são sinais eficazes da graça. E também aqui os sinais não apenas representam, mas eles transmitem. E é nesse mundo que se erguem Frodo, Gandalf e Aragorn. E eu repito, eles não se formam como arquétipos fechados, mas como figuras trinitárias vívidas. Eles não apontam para si mesmos, eles apontam para o mistério que os ultrapassa. E assim, cada um deles encarna um aspecto do Cristo Uno. Frodo, o sacerdote sofredor, Gandalf, o profeta que guia, Aragorn, o rei que cura e reina. Não são conceitos, são vocações que se tornam carne. Caminhos que se completam em um só destino. Essa ideia cristológica muito paulina é a esperança da glória. E toda a esperança verdadeira, mesmo quando oculta, aponta para ele. A obra de Tolkien não é manual de doutrina, é campo de revelação. E como a escritura, que exige sopro do Espírito, também o Senhor dos Anéis precisa ser lido com olhos que vêm além da leitura, no sopro de uma imaginação redimida. Mas, meus caros, se essa leitura não termina no intelecto, ela interpela, porque, assim como Frodo foi chamado, Gandalf foi enviado e Aragorn foi revelado, também nós somos convocados de alguma forma, mas em termos filosóficos, convocados a carregar cruzes pequenas e grandes, a guiar com sabedoria silenciosa, a reinar com justiça. Por isso que toca tanto as imagens da Terra-média. É uma memória de um reino que já vem, e quem ousa escutá-la descobre que no mais profundo brilho da fantasia brilha inesperadamente a verdade que salva. Se essa reflexão tocou algo em você, se despertou sua memória, esperança ou vocação, curte, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal Antenaf. E aqui seguimos trilhando juntos os caminhos da Terra-média, como quem busca mais do que histórias, quem busca sentido, beleza, poesia, e que o próximo vídeo encontre você mais perto da luz de Valinor. Namari.